Aviso: o Fakir 404 Novel é uma variante do Fakir 404 original, ou seja, eles, apesar de serem o mesmo personagem, eles têm histórias diferentes, só que similares nas histórias, diferentes inês de poderes diferentes, ou seja, o Fakir 404 e o Fakir 404 Novel são duas versões diferentes do mesmo personagem, e no caso eu criei a versão novel. Ou seja, vocês não vão achar ela em nenhum outro lugar, porque normalmente os personagens que eu crio eu não sei criar uma Wikipédia para eles, ou seja, por isso que você não deve achar essa versão em lugar nenhum, no máximo só no YouTube, que é onde que eu vou postar ela, mais no geral. É uma versão alternativa Fakir 404 original, então por isso que se você achar informações sobre Fakir 404 original e não tiver as informações sobre a versão que eu mesmo criei, que novel, o motivo é que são versões alternativas do mesmo personagem. No caso, foi a primeira vez aqui que alguém criou uma versão novel para o Fakir 404, que no caso foi eu que criei, é só para não confundir quem é que sabe sobre quem é esse Fakir 404, é só para avisar, ou seja, Fakir 404 e o Fakir 404 novel são versões alternativas do personagem, no caso Fakir 404. Um dia depois o original, que é esse daqui, é a minha versão alternativa dele, que é o Fakir 404 Novel, entenderam? Termos da Tier List, explicação completa. Tier nível geral de poder evolutivo. Destruição, AP, capacidade máxima ofensiva. Existência nível ontológico do ser, onde ele existe na hierarquia da realidade. Dimensional transcende espaço-tempo comum. Transdimensional existe entre dimensões. Extradimensional existe fora delas. Conceitual não depende de corpo físico. Metaconceitual existe acima de conceitos. Autoridade dimensional controla dimensões. Arquitetura da realidade constrói leis da realidade. Meta-existencial existe acima da existência. Absoluta não pode ser definida por nenhuma escala NIVEIS de destruição. Escala usada. Universal destrói um universo. Universal mais múltiplos universos próximos. Multiversal vários universos. Multiversal auto-infinitos universos. Multiversal extremo estruturas multiversais. Multiversal infinito infinitos sistemas multiversais. Multiversal transcendente além do conceito de multiverso. Incalculável não pode ser medido. Níveis de existência. Escala ontológica. Física. Dimensional. Multiversal. Transdimensional. Extradimensional. Conceitual. Metaconceitual. Absoluto é um detalhe. Jogo criado por Toby Fox. História. Humano cai no subsolo dos monstros. Decisões mudam tudo. Combate pode ser pacífico. Personagens quebram regras do jogo. O jogo é famoso por narrativa profunda e mecânicas metaficcionais. Permitido que o EM é Sans. Personagem secreto mais forte do jogo. Ele não vence por força bruta, vence por mecânica. Habilidades. Teleporte. Manipulação de gravidade. Ataque fora do turno. Dano contínuo, KR. Esquiva extrema. Invocação de Gaster Blasters. Fraquezas. Só um HP. Se cansa Octonais. Quem é Error Sans? Vilão de universos alternativos. Origem. Versão corrompida de Sans. Vive no Anti-Void. Destrói AUS defeituosas. Poderes. Manipulação de linhas. Aprisionar almas. Apagar universos.
Viajar dimensões QEM Error 404 Sans. Correção oficial aplicada. Marca de seleção nunca foi humano. Marca de seleção sempre foi Sans. Marca de seleção sempre foi esqueleto. Origem. Universal Fatale tinha 3 Sans. 1 corrompeu. Destruiu tudo. 404 foi lançado ao vazio. Fundiu-se parcialmente ao Anti-Void. Herdou propriedades dele personagem estado. Error corrompido. 404 fundido. Fakir 404, canônico. Entidade Senos destruidora de realidades. Origem. Veio do Vecroverse. Possuiu hospedeiro. Destruiu histórias e esferas Halo. Foi parado por Pris. Personalidade. Hostil. Animalístico. Extremamente inteligente PODRES do Fakir 404 original. Apenas canônicos, sem extras. Transformação em qualquer objeto. Absorção total. Separar mentes em corpos. Reversão existencial. Resistência a energias cósmicas. Manipulação de sombras. Objeto vital. Black Crescent Moon, olho fonte de poder, Fakir 404 Novel, sua versão. Versão evoluída narrativa. Forma verdadeira. Carvachal Prime. Diferença. Versão natureza. Original entidade poderosa. Novel entidade narrativa suprema PODRES, Fakir 404 Novel. Inclui poderes canônicos. Todos os listados acima. Poderes exclusivos da sua versão. Adaptação infinita. Evolução automática. Imunidade a apagamento. Manipulação de enredo. Existência fora da narrativa. Domínio absoluto de realidade. Regeneração conceitual. Criação de formas evolutivas. Transcendência de Escalatier 1. Forma destruição existência. Normal universal dimensional superior. Earthquake universal mais dimensional superior. Um Suprecede multiversal baixo multiversal. Adolescente multiversal multiversal. AI multiversal mais transdimensional. Tier 2. Forma destruição existência. Adult multiversal mais transcendental. Mariposa multiversal alto extradimensional. Cobra multiversal alto extradimensional. Forma preta multiversal extremo quase conceitual. Tier 3. Forma destruição existência. Titã multiversal extremo conceitual parcial. Lorde multiversal extremo mais conceitual. Xeno Beast multiversal incomensurável conceitual superior. Tier 4. Forma destruição existência. Cenário multiversal infinito conceitual absoluto. Buraco negro multiversal infinito mais meta conceitual. Tier 5. Forma destruição existência. Xeno King criação aniquilação multiversal autoridade dimensional. World Maker criação estrutural arquitetura da realidade. Tier 6. Forma destruição existência. Forma perfeita multiversal transcendente meta existencial. Perfeita mais borboleta multiversal transcendente mais acima da estrutura. Tier 7. Forma destruição existência. Forma verdadeira chamada de Carvachal Prime incalculável absoluta. A partir de agora, a única imagem que vai ter vai ser essa. Em resumo, é tudo isso aí que você falou. Mas se você não entender alguma coisa, você pode você mesmo pesquisar os termos usados. Só que eu acho que você entendeu pelo menos a base. Certo? Antes do vídeo acabar, eu vou falar algumas curiosidades, mas é só algumas mesmo. O Faker 404 Novel, diferente do original, que Carvachal é o nome de um reino, que da onde que o Faker 404 original veio, o Faker 404 Novel
Ele, na verdade, Carvajal é o nome de uma espécie inteira. Que tem civilização, tem império, tem várias outras coisas, tem até hierarquia. Em resumo, a hierarquia dessa espécie se baseia em status de vida. Ou seja, se aquele membro da espécie Carvajal for um dos mais fortes, isso não significa que ele é o maior na hierarquia. Só significa que ele só é o mais forte, mas socialmente falando ele é inferior. É só para explicar isso aí. E também que o Faker 404 Novel, ele simplesmente é o membro mais forte da espécie inteira, que é extradimensional, ou seja, seres que vivem além das dimensões, ou transdimensional, que atravessa entre dimensões. Você que escolhe, mas é um desses dois aí, essa espécie. Ou seja, Carvajal é o nome de uma espécie, que é a espécie do Faker 404 Novel, que vive além dos próprios universos e multiversos e dimensões, que tem um próprio império, que tem uma sociedade inteira, tem uma hierarquia social. Basicamente é uma sociedade de seres praticamente deuses, ou divinos, se você preferir falar. Mas você que escolhe. E ele tem uma personalidade parecida. É parecida? Sim, mas não é idêntica. Mas ele continua ainda sendo maligno. Isso aí não muda. As únicas coisas que mudam é que ele pensa antes de atacar, mas se for provocado, ele não pensa duas vezes. É isso. Não muda muita coisa. Era só isso mesmo. E eu sei que o vídeo aqui ficou muito grande, mas E sim, o pack de Feliz Ano Novo atrasado, o Faker 404, né, o modelo V2 que o RGN, que é o youtuber que criou o modelo do Faker 404 no vídeo, né, o modelo que todo mundo usa no Chic Nudes, é esse novel, sim. Aquele Faker 404 do pack é o mesmo Faker 404 Novel. É só pra vocês saberem, tá? Por isso que aquele lá tem aquela forma olho. Por isso que ele tem aquela forma borboleta. Tá mais misturado da forma perfeita do Hero Sans 404. E várias outras coisas que o original não tem. É só pra vocês saberem. Ou seja, agora que você já tem toda a base, se você ver esse vídeo, é claro. Agora que você tem toda a base de nível de poder desse personagem. E não, eu não revelei como a espécie nasce, e sim, do Carvajais. Eu não revelei como é que eles nascem, os Carvajais, mas eu só revelei como a sociedade deles funciona. Ou seja, interpretação sua. Até lá, pelo menos, até eu revelar. Ou seja, se você quiser por algum motivo fazer um vídeo de Faker 404 Novel, que é a versão novel que eu mesmo criei, que meio que foi a primeira vez que ela apareceu na internet, porque foi eu mesmo que criei ela, versus, sei lá, qualquer outro personagem, aí você já tem as bases para saber quais personagens você pode usar ou querer usar para bater de frente com ele. Eu acho que é bem difícil você escolher alguém que bate de frente com esse bicho. Mas certo, era só isso que eu queria falar. Eu sei que o vídeo ficou muito grande, mas pelo menos para passar bastante informação. Era só isso mesmo. Tchau.